Olá pessoal, aqui é a professora Caroline Rodrigues. Vamos para mais uma aula nossa de língua portuguesa do 9º ano aqui da Escola Municipal Cirilo Joaquim dos Santos. Então, gente, vamos para a nossa aula de hoje, dia 5 de dezembro. Vamos fazer a correção do nosso exercício, gente, da página 157 e 158. O primeiro são todos pessoais, tá? Respondam aí a qual público ele espera atingir com seus textos. Isso aí é pessoal, o que você acha, tá? O segundo, o texto foi escrito há algum tempo, na década de 1980. Está vestido de mensageiro, corresponde a qual profissão hoje? A profissão de office boy, tá bom, gente? Se considerar necessário, pesquisa na internet. A office boy, e hoje quem realiza essa função é o motoboy, tá bom? Entregador de carta, entregador de coisas. Hoje é motoboy. A letra B. Por que não existe mais essa profissão? E explique. Hoje, com as novas tecnologias de comunicação, muitas atividades que eram realizadas antes pelos mensageiros, hoje elas são feitas rapidamente aí por e-mail e por aplicativo de mensagem. E como a vida está mais acelerada, até o office boy foi substituído pelo motoboy, porque muitas coisas não podem esperar o trânsito, então o motoboy é mais rápido e foi substituído por ele. O terceiro, as respostas também são pessoais, tá? O quarto, o garçom não destratou o mensageiro, porém, entretanto, o narrador sentiu que o tratamento a ele oferecido era inadequado. O que teria sido desagradável no episódio com o garçom? O narrador ele não gostou da inesperada intimidade do garçom. O garçom foi muito íntimo dele e utilizou palavras desagradáveis quando ele ia falar da comida, né? Utilizou aí a gororoba, bandulho, coisa que normalmente com outros clientes ele não utiliza. A letra B, isso pode ser considerado um preconceito? Bem, primeiro dizer o que é preconceito. Preconceito é decidir antecipadamente como alguém é, sem tentar conhecer a pessoa antes. O garçom imaginou que o narrador fosse o mensageiro, por isso começou a tratar ele como se ele fosse o mensageiro. Então, sim, foi um preconceito, sim, tá bom? Agora vamos para a quinta questão. Tem um trecho aí do texto e ele diz assim: entendi muitas outras coisas humildes, afirma o narrador. De acordo com o texto, quais são essas coisas humildes que ele entendeu? Foram as situações lá no quarto parágrafo que o narrador falou, tá? Como não ter direito à réplica, ser barrado nos elevadores, esperar sem que uma cadeira seja oferecida, ser atendido com lentidão, isso e muitas outras coisas, tá bom? A letra B. O que significa essa familiaridade agressiva de que o autor fala no texto? É a forma como o mensageiro ele é tratado por aqueles que estão na mesma linha de invisibilidade social que ele, como amigo, chapa, garotão. Essas formas não são afetivas, mas são uma voz de comando, de hierarquia entre aqueles que não têm poder nenhum. O sexto, nós temos aí outro trecho, e ele diz assim: ao escrever a oração destacada, pois eu lhes conto, a quem o autor se refere? Ele se refere a nós leitores, as pessoas que vão ler o texto. Por que que ele faz essa referência? Com a intenção de aproximar mais o leitor do texto, o leitor dele, né? Como se fosse uma conversa informal, ele estivesse conversando informalmente com a gente. O sétimo é uma resposta pessoal, tá bom? E o oitavo, nós temos aí um pedacinho do poema de Carlos Drummond de Andrade, A Flor e a Náusea. E ele pergunta o seguinte: em qual trecho da crônica Paulo Mendes Campos faz referência explícita a esses versos? No trecho em que ele afirma ter, de forma involuntária, adentrado na classe dos mensageiros, e cita o verso que ele diz assim: preso à minha classe e algumas roupas, dizia o poeta, voz de branco pela rua cinzenta. E a letra B, ele diz aqui: explica a relação do sentido desses versos com o trecho da crônica. E tem aí a crônica aí embaixo, a partezinha da crônica. Bem, o narrador personagem da crônica, ele incorporou o sentimento de classe do mensageiro, que continua sua jornada de forma humilde, sem se revoltar e sem armas, e com a dor de sua invisibilidade social. Agora, gente, bem na página 160, tá? A gente vai começar a falar sobre
o ensaio literário. Antes, leiam esse texto, A Família de Olhos. Leiam o texto, ele está na página 160 e 161. Leiam ele direitinho. Lá na página 62, na parte de baixo, tem o primeiro. Você vai ler aí o que é o ensaio, tá? Que é um gênero textual, um tipo de gênero textual. Você vai ler e você vai responder primeiro e segundo, que está na página 162 e 163. Então, meus amores, bom estudo para vocês, abraços e até a próxima aula!